Ora, muito bem. Boa tarde a todos os participantes, então. Eu vou falar sobre raridades marítimas, nomeadamente onde é que elas ocorrem, de onde vêm, como observá-las. Em alguns casos, vamos analisar um pouco mais a fundo como identificá-las. Mas isto é um assunto bastante complexo, porque o que é uma raridade marítima? Nós normalmente pensamos sempre que são uma ave rara que aparece no mar, mas isso é uma maneira muito geral de ver a coisa. Portanto, nós todos podemos concordar com o albatroz é uma raridade marítima, mas, por exemplo, o que é que são gaivotas? São raridades marítimas? Elas normalmente são detectadas em terra. Eu tive que fazer uma escolha sobre as raridades que iria falar. Tentei-me cingir às espécies que são normalmente detectadas no mar e não em terra. Embora possam fazer grande parte da sua vida no mar, são normalmente detectadas em terra e, portanto, deixei de fora as gaivotas. Mas fiz algumas concessões para algumas espécies em particular, nomeadamente para duas limícolas que são predominantemente espécies pelágicas. Ora bem, como vocês podem ver nesta foto, isto é uma observação de uma raridade marítima, que é o airinho de bico comprido, que isto é o segundo registro para o Paleártico Ocidental. Isto é apenas uma fração da multidão que estava lá. Isto é um exemplo exemplificativo do que é que hoje em dia, às vezes, é a observação de aves e de aves raras em alguns países, como a Holanda, os Estados Unidos, a Grã-Bretanha, que uma ave mais rara, num bom local, pode fazer com que se congreguem multidões. Como podem imaginar, isto é antes do Covid, pronto, e antes do distanciamento social. Isto foi em 2006. O que é que acontece? Isto também é um bom exemplo do que é que pode acontecer nos dias de hoje. Isto foi o típica situação de que esta ave não foi identificada corretamente quando foi descoberta, porque é uma coisa tão absurda, é um auxílio do Pacífico, que apareceu, portanto, no Reino Unido, ou seja, para cá chegar teve que passar, ninguém sabe bem como, ou das duas uma, ou passou pelo Alasca por cima, ou passou por toda a Rússia, mas em condições em que normalmente a travessia é impossível, mas ele lá arranjou maneira. E ninguém, um observador normal, não está minimamente atento à possibilidade de aparecer estas espécies. O que é que aconteceu? Estava a haver um grande influxo de torda-anã, o que é uma raridade em Portugal, mas no Reino Unido é apenas uma ave interessante de se achar. E houve um observador que detectou algo que ele pensou ser uma torda-anã junto a uma praia, tirou fotos, entretanto fez as fotos circularem localmente, gerou-se uma discussão local porque a ave não parecia realmente uma torda-anã. Mas é como em tudo, na observação de aves, isto normalmente há uma pirâmide de conhecimento. E no caso do Reino Unido também é assim, a maior parte dos observadores tem um nível de conhecimento, vamos dizer, bom das aves locais, razoável das raridades expectáveis, mas não estão a pensar em coisas completamente fora do expectável. E a notícia andou a circular ali durante vários dias, não é, mas não saiu da bolha dos meios de comunicação de Devon, que foi onde ela apareceu. Eventualmente alguém teve coragem e espetou a foto no Bird Forum, que é basicamente, à altura, o maior sítio de troca de conhecimentos que existe sobre aves, é o maior fórum mundial, é muito bom. E foi imediatamente identificada como sendo não foi imediatamente identificada porque, lá está, aqui houve um split, uma separação de duas espécies, na altura era recente, houve uma discussão sobre qual das espécies é que era, mas claramente que era um auxílio do Pacífico. Só que depois havia um problema, a ave já não era vista há alguns dias, portanto, o que é que se havia de fazer?
ia-se, não se ia, não se ia. Isto depois já foi uma grande discussão uma sexta-feira à noite. Foi daquelas coisas que pareciam uma telenovela. No sábado de manhã começaram a chegar as pessoas logo de madrugada e a ave estava lá, e depois acontece aquelas coisas muito giras em Inglaterra. Parte do pessoal, o pessoal que estava mais próximo foi, como é óbvio. As pessoas que precisavam efetivamente, ou seja, os grandes twitchers, também foram a arriscar. E o resto do pessoal fez aquilo que acontece muitas vezes em Inglaterra, especialmente nas grandes cidades. É o pessoal de noite sai da cidade e vai para uma posição, vamos dizer, intermédia, e espera que haja a notícia de madrugada. Porquê? Porque se a notícia for positiva, fazem o resto do caminho e não têm que estar preocupados com sair da cidade. E se por acaso não estiver a ave, vão observar aves e pronto, mas já estão fora da cidade. O que eles estavam a ver é este alcídio. Pronto, isto é uma das aves mais raras que apareceu alguma vez em Inglaterra. Pode parecer um airo ou até uma alcatorra, mas é uma espécie muito pequena, por isso é que eles estavam a confundi-lo com uma torda-anã. E a distância, se vocês depois tiverem curiosidade, vão ver ao mapa qual é a zona de distribuição normal desse alcídio para verem a viagem que esta ave fez. É uma coisa absolutamente incrível. Bom, eu vou começar por falar sobre conceitos práticos em termos de observação de raridades marítimas. Um dos pontos importantes para se ver é tentar, sempre que possível, fazer as coisas em grupo. É muito mais fácil, por várias situações. Vocês aqui basicamente estão a ver que há mais equipamento do que pessoas. As pessoas que estão a ver estão sentadas. Isto, para ver marítimas, implica às vezes estar horas e horas e horas. Portanto, em pé é muito cansativo. Estão vestidas adequadamente. Que também é muito importante. Às vezes há pessoal que vai ver marítimas e traz roupa desadequada, depois está com frio, está miserável, são horas à espera, pode estar a começar a chover. Portanto, a questão da roupa também é muito importante. Para quem não vive como eu tenho muita sorte, porque eu trabalho literalmente no melhor sítio do país, pelo menos para mim, para ver raridades marítimas, ou para ver marítimas, que é o Cabo Carvoeiro. Portanto, basicamente só tenho que atravessar a estrada. É literalmente isso. Eu atravesso a estrada e estou num dos melhores pontos de observação de marítimas que há em Portugal. Portanto, eu basicamente posso ir para o trabalho mais cedo e antes de ir trabalhar vou ver como é que está o estado do mar. Mas a maior parte das pessoas não tem esta hipótese, portanto, quem vem de longe, ou quem é do interior, ou quem tem que fazer deslocação para os pontos de observação marítimas, tem que ter muito cuidado no dia em que escolhem para ir, porque faz toda a diferença. Tem que vir com roupa adequada, comida, bebida, o guia de campo é sempre aquela coisa. Em termos de equipamento, é muito necessário binóculos. É mesmo muito necessário um telescópio, e o tripé é uma coisa muito estável. E agora, com esta moda da super zoom, com uma P1000 não conta como telescópio. Não conta. Depois só vão estar a tirar borrões e a coisa vai correr muito mal, porque muitas vezes não há luz suficiente, a ave está mesmo muito longe. P1000 é muito gira, mas para marítimas não me convence. É muito importante estar numa posição confortável, porque lá está, estamos parados muito tempo. É preciso, se possível, estar sentado. Caso não seja possível, convém estar numa posição o mais abrigada possível por causa do vento. Quando chegarem ao sítio, se forem em grupo, e eu continuo a recomendar muito ir ao grupo, estabeleçam logo pontos de referência, boias. Se houver, no caso do Cabo Carvoeiro, pode-se utilizar rochas ou ilhas com pontos de referência, que é para facilitar a comunicação com o grupo. A comunicação é vital, ok? Porque normalmente há uma pessoa que dá com uma ave e depois tem que comunicar aos outros. E isso, especialmente com pessoas que não se conhecem, que nunca se observou aves, ou poucas vezes fez marítimas com elas,
é muito estressante, depois há um stress muito grande, estamos a ver uma ave rara e estamos a tentar comunicar com os outros onde é que ela está e ninguém consegue ver e depois há um filme. Portanto, leve em linha de conta que, especialmente no inverno, com vento, é necessário gritar. Pronto, não se preocupem, é a única situação de obsessão de aves em que se pode gritar à vontade, porque não vamos assustar a ave, certo? A ave não vai ficar assustada. Compensa-se ser falador. Eu, por acaso, nesse aspecto sou bastante bom. Estou sempre a falar, porque se estiver a passar uma raridade, enquanto toda a gente não estiver a ver a ave, convém ir dizendo a ave continua a ir para a direita, vai para a direita, vai para a direita, vai para a esquerda, está a passar as berlengas, o que for. Vão fazendo um relato como se estivessem a ver um jogo de futebol, até terem a certeza que está toda a gente a ver a ave. Um ponto importante é que se a identificação da ave não for uma coisa óbvia, não forcem, não digam que é uma pardela pequena. Digam simplesmente que é uma pardela interessante. Porquê? Porque se vocês disserem que é uma pardela pequena, as outras pessoas vão olhar para a ave e vão ver uma pardela pequena. Mesmo que não seja. Porque já estão influenciadas por aquilo que vocês dizem. Portanto, a não ser que seja uma coisa daquelas, tipo, passa um melanita fusca no meio de um bando de melanitas e que é impossível estar errado a identificação. Não forcem a identificação. Digam, é uma ave interessante, está ali uma coisa gira, o que for, mas não digam o que é que vocês acham que é, para dar hipótese às outras pessoas de chegarem à mesma conclusão sem estarem com a ideia pré-concebida do que vocês estão a dizer que é. Especialmente importante é no caso de aves escuras, são muito difíceis de localizar contra o mar, certo? Eu e o Gonçalo tivemos umas aventuras uma vez no Cabo Carvoeiro. Em aves brancas ou claras é muito mais fácil. Se vocês virem que não estão a localizar a ave, peguem no binóculo, ok? A não ser que a ave esteja mesmo muito longe, se a ave tiver uma média distância ou uma curta distância, peguem nos binóculos, porque é muito mais fácil. E também não tenham um problema de levantarem-se ou irem para trás de um observador que tenha a ave e ponham-se atrás do observador a ver onde é que está a ave. Ponham-se de binóculos atrás do observador que está com o telescópio para ver a ave. Ora bem, a primeira coisa que é importante desmontar é o mito. Desculpa, deixem-me só beber água. Que a melhor altura para ver raridades marítimas é no inverno. Isso é um mito que tempestades de inverno, raridades, etc. Vocês em cima têm um gráfico que é todas as raridades consideradas neste momento pelo CPR. E embaixo tem um gráfico que é as raridades que eu considero. Há uma diferença. O gráfico de cima, eu reparei hoje que me esqueci de janeiro. Portanto, está sem janeiro. Não faz grande diferença, pronto. Mas é engraçado que só hoje é que reparei que me tinha esquecido de janeiro. Qual é que é o ponto significativo do gráfico de cima? É que tem um grande pico em agosto. Tem um grande pico em agosto por causa de uma série de espécies, nomeadamente a alma negra, que são detectadas em agosto durante saídas pelágicas ou idas para a Madeira ou para os Açores a bordo de ferries ou cargueiros. E isso faz com que haja ali um pico muito grande. Mas se tirarmos esse pico, o que acontece na realidade é que o valor é muito mais normal, certo? O que é que acontece? Se tirarmos, se considerarmos só as espécies que eu, vamos dizer, considero raridades, eu depois à frente vou explicar quais são. O gráfico é um gráfico mais razoável, que tem um pequeno pico em agosto, mas depois tem uma descida que vai descendo agosto, setembro, outubro, e que é basicamente a transição migratória do outono e depois dispara para as invernantes. Mas se vocês repararem, há registros de raridades marítimas em todos os meses do ano. Certo? São espécies diferentes e por motivos diferentes. Portanto, nós temos basicamente 3 fases. Temos a migração pré-nupcial,
que em Portugal tem menos espécies e menos indivíduos. Menos indivíduos tem sempre, porque obviamente são só os adultos a ir. Tem menos espécies, porque há espécies que fazem uma migração no sentido dos ponteiros do relógio, portanto, sobem o Atlântico pelo lado americano e depois descem pelo lado europeu. Fazem essa migração todos os anos, portanto, na altura da primavera estão a subir pelo lado contrário, portanto, não passam aqui. Depois descem no outono. Mas tem uma coisa muito boa, tem a possibilidade de ver algumas aves em plumagem nupcial, nomeadamente uma ex-raridade, que é a gaivota de Sabine, e o moleiro rabilon. São espécies que vale a pena tentar ver em plumagem nupcial, e os falarobos. Depois temos a migração pós-nupcial, que já tem mais espécies, porque tem basicamente as partelas que não passam na migração pré-nupcial, e tem mais indivíduos porque tem os juvenis. Em seguida, temos as tempestades de inverno, que podem ser altamente produtivas ou altamente frustrantes. Porquê? Porque as tempestades de inverno, ao contrário dos outros períodos, são mais dependentes de vários fatores. Ou seja, pode estar muito vento, mas muita chuva e não há passagem. Pode estar muito vento, mas é um ângulo assim um bocado manhoso e há passagem, mas as aves estão a passar tão rápido que nós não os conseguimos identificar. Ou pode parecer estar tudo bem, mas na realidade, algures, e eu digo sempre algures porque depois vou ver as cartas e tipo na Figueira da Foz estava a chover uma coisa incrível, da Figueira da Foz para cima. E isso implica que basicamente eu estou em Peniche com condições excepcionais, mas está a haver um descalabro completo lá em cima e não passa nada. Pronto, por isso é muito imprevisível. Tem uma vantagem. Se a tempestade for forte o suficiente, há aves que entram, nomeadamente nevoeiras, entram para portos estuários para se protegerem da tempestade. Portanto, é uma altura boa para depois da tempestade, nos dias a seguir à tempestade, não é na tempestade, é nos dias a seguir, ir correr tudo o que seja portos estuários. Podem também aparecer patos rabos, nevoeiras, é uma altura para percorrer portos estuários. Bom, um dos pontos que tem que ser referido é que o mar não é todo igual. Eu tenho aqui uma imagem. Como vocês podem ver, há zonas que são junto à costa, que são onde o fundo marítimo é menos profundo. E há zonas mais longe da costa onde o fundo marítimo é mais fundo. E há zonas, por exemplo, aqui, que é o Canhão da Nazaré, onde é muito fundo e vai mesmo até à Nazaré. Portanto, são estas zonas aqui e aqui ao pé de Lisboa, onde há estes canhões subaquáticos e junto também a Sagres, aqui estes canhões, estas línguas de água de profundidade, de fossas subaquáticas que chegam-se à costa, são muito boas para a observação de aves marítimas, ok? Porque há aves marinhas que gostam de migrar sobre águas relativamente baixas, e aqui é o relativamente. Há aves marinhas que preferem migrar sempre sobre as zonas de fronteira entre, nós chamamos de zonas de upwelling, as zonas onde a plataforma continental acaba, portanto, entre estas zonas, e há as espécies marinhas que são aquilo que eu chamo de espécies de deserto, porque são zonas de baixa produtividade, como a alma negra, que preferem navegar ou andar pelas zonas de águas muito fundas. Portanto, temos três hipóteses. Ou observamos a partir de terra, num cabo, ou vamos a portos, ou observamos a partir de uma praia. Em alguns casos é viável observar a partir de praia. Ou fazemos de barco, numa saída específica para o efeito, utilizando engodo ou não, para conseguir ver aves marítimas. Ou então, para as aves que aparecem a distâncias maiores, temos que pensar assim um bocado fora da caixa e temos que pensar em utilizar um ferry, nomeadamente o ferry que vai para a Madeira.
perfeitamente viável. É uma pessoa vai, apanha o ferry para a Madeira e vai observando depois aves por aí fora. Ou, idealmente era apanhar um cargueiro. Porquê? Porque os cargueiros são mais lentos. O problema do ferry para a Madeira é que ele é muito rápido. Portanto, temos pouco tempo sobre as zonas mais importantes. Enquanto um cargueiro é mais lento, dá-nos mais oportunidades. Além de que o ferry para a Madeira parte por Portimão e era interessante fazer algo mais ao longo da costa portuguesa. Ora bem, dito isto, há basicamente, como eu disse, 3 linhas onde as diferentes espécies migram. Da linha verde, que é a linha mais próxima da costa, é onde migram, por exemplo, as cagarras, finos mauritânicos, basicamente, é muito costeira. O Mors é muito costeiro. Portanto, isso são espécies comuns, mas as espécies comuns têm depois outras espécies que não são tão comuns que as seguem. Por exemplo, grajal comum é uma espécie, como o próprio nome indica, muito, muito comum. Atenção que o garajal comum não é a andorinha de mar comum, o garajal comum é o sandivicensis. O sandivicensis é super costeiro e ele arrasta outros membros do género. Portanto, arrasta garajal bengalense, por exemplo, com ele. Portanto, é uma linha muito próxima da costa e é uma linha muito produtiva. Depois temos uma linha aqui a amarelo, que é uma linha mais fora, mais para as espécies que gostam da Puelling. O clássico é a gaivota de Sabini, mas temos depois também os moleiros rabilongos que seguem, aqui neste caso específico, servem a dorinha do mar do Ártico. Elas são cleptoparasitas, portanto, são tudo espécies que migram nessa linha mais fora. E depois, na linha mesmo externa, temos espécies que gostam de grandes profundidades, em que a espécie clássica é a alma negra, que basicamente nunca é vista a partir de terra, mas se uma pessoa sair mesmo para o mar, tipo 50 milhas náuticas, começa a haver almas negras assim, umas atrás das outras. Portanto, só um momento. Nós temos aqui um mapa de Portugal com as 3 zonas que eu acho que são interessantes para se fazer a observação de marítimas e procurar raridades a partir da costa. Primeiro, é aquele traço azul. Eu basicamente encurtei um bocado o traço, porque isto podia ir um bocadinho mais para cima, para o norte, mas para ficar bem também depois com o nome, eu batizei-o com Mira Gaia, portanto é da Praia de Mira até Gaia, e é uma zona de praia que é bastante boa para ver mobelhas e para ver patos raros. Depois a seguir temos o Cabo Carvoeiro. Como se vocês forem ver, temos esta zona de costa toda mais ou menos à direita e depois de repente temos este promontório, este cabo aqui que sai muito para fora. Portanto, é um excelente sítio para observar raridades marítimas. Porquê? Porque as aves têm que se desviar dele. E isso é mais evidente na passagem do outono do que na primavera. E depois temos o Cabo Raso. E por fim, a verde, temos o Cabo de São Vicente. Eu não dou grande importância ao Cabo de São Vicente, porque a produtividade do Cabo de São Vicente é relativamente pequena. Eu acho que o sítio é um bocado alto para render bem. E eu não estou completamente convencido que seja um bom sítio para observar aves marinhas. Mas pronto, estou à espera que alguém me prove que eu estou errado. No caso do Cabo Raso, o problema principal é que ele é raso. Isto pode parecer assim uma piada, mas quando estamos muito baixos, as ondas, especialmente nos dias em que o mar está muito agitado, nos bons dias para marítimas, as ondas são muito grandes e basicamente nós não conseguimos ver as aves, especialmente aves que voam em baixo,
e sejam muito rápidas. Os alcídios são um problema recorrente. Temos dificuldade em vê-las, porque elas basicamente passam por entre as ondas e se não estamos numa posição de vantagem, torna-se muito complicado. Portanto, o problema do cabo raso é ser demasiado baixo. A grande vantagem é que está mesmo ao lado de Lisboa, portanto, tem uma facilidade de acesso muito boa. Portanto, ele encontra-se aqui, como vocês podem ver, ele está numa zona que é a saída de um dos grandes rios de Portugal, do maior rio de Portugal, do Tejo. Isso implica que é uma zona de alta produtividade. E também tem uma baía que faz com que seja relativamente fácil as aves entrarem. Portanto, basicamente, elas terem que passar aqui pelo Cabo Especial e depois entrarem nesta baía e serem junto ao Cabo Raso para quando estão a dirigir para o norte. Pronto, basicamente a fazer isto. Ou seja, havendo ventos do oeste, ou mesmo ventos de norte, talvez, elas têm que utilizar elas tendencialmente são encostadas por causa do vento do oeste, claro, e no caso de ventos do norte, provavelmente por questões de abrigarem-se, também se encostam mais aqui e saem junto ao cabo raso. Só que depois no outono, o cabo raso começa a render. Atenção, o cabo raso rende à mesma. Eu só estou a comparar com o cabo carvoeiro. Ou seja, na primavera dá uma sensação, eu nunca fiz uma comparação efetiva em termos de números, mas dá uma sensação que o cabo raso funciona melhor do que o carvoeiro na primavera, mas depois no outono não. No outono, provavelmente o que acontece é que há aves que fazem esta passagem numa linha mais próxima da linha laranja, mesmo com ventos de oeste, porque os ventos para as empurrar para o cabo tinham que ser mais de sul e esses ventos não existem normalmente no outono. Nós nunca temos quase ventos de sul. Os ventos em Portugal são sempre quase norte, leste e com alguma sorte oeste. Mas sul ou sudeste, sudoeste não são ventos muito normais. Bom, no Cabo Carvoeiro há vários pontos diferentes. Estamos sempre mais altos que no Cabo Raso. Temos eventualmente até vantagens a nível de... Temos um café, dá jeito, café dá jeito. Estamos sempre vamos dizer assim, abrigados, porque como temos mais ângulos, temos mais hipóteses de estarmos a ver aves em relativo conforto. Temos zonas para estar sentados, dependendo do dia, podemos estar em situações diferentes. Neste dia não estava muito vento, por isso dava para estar em pé em uma posição mais ou menos assim agrupada. Nós normalmente estamos mais em linha, hoje, neste dia estávamos assim mais desarrumados, mas também porque estavam aqui, salvo erro, suecos e pessoas de outros países, portanto era mais complicado. Bom, porque é que o Cabo Carvoeiro é bastante bom? Porque, se vocês repararem, tem aqui esta linha, que é o Canhão da Nazaré, que é uma zona muito boa de alimentação para aves marinhas, para além de produzir aquelas ondas famosas na Nazaré. E depois tem uma linha de costa que, de repente, tem aqui Peniche, quer dizer, isto tudo na realidade é o Cabo Carvoeiro, faz com que as aves tenham que dar a volta por aqui. E tem as berlengas. As berlengas também, eu já explico mais à frente, também tem aqui uma função, que é o seguinte: fazem um efeito funil. Ou seja, as aves que vão passar, mesmo a grande distância, salvo seja, têm que se desviar das berlengas, mesmo em condições que não há vento, e têm que se desviar do Cabo Carvoeiro para passarem. Ou seja, há aqui um efeito funil, há um estreitamento. Portanto, as aves desviam, as aves que vão mais fora têm que se desviar para leste
para passar as berlengas, e as aves que vão junto à costa têm que se desviar um bocadinho para o oeste para passar o Cabo Carveiro e agrupam-se. Na primavera, o que acontece? Basicamente, nós temos a maior parte da passagem em que situações normais passa bastante longe do cabo. Também pode passar um bocadinho mais perto do cabo se houver ventos decentes, mas não é assim muito frequente. Mas há uma situação, que é esta linha aqui. Isto é a linha dos Garajaus. Grande parte dos Garajaus não dá a volta ao cabo. O que eles fazem é eles entram pelo Porto de Peniche adentro e depois passam. Isto aqui não dá bem para ver, mas na realidade a distância é muito pequenina. Portanto, eles dão um salto e passam o istmo. Passam o istmo por cima da cidade, literalmente. O que é que acontece? Uma pessoa ficar no início do... Isto aqui é o Moio Leste. Se ficar no Moio Leste, está a ver passar os bandos de Garajaus. E há sempre a hipótese de passar um Garajau raro no bando de Garajaus. Além de que depois em abril estão a passar limícolas, pode aparecer qualquer coisa. É muito giro. Está-se ali, basicamente, pode estar sentado e os Garajaus a passarem. Passa um bando, passa outro bando. E estamos muito próximos e dá para ver as aves perfeitamente. As aves estão a passar a menos de 100 metros, 50 metros de nós, consoante o bando. Portanto, é muito engraçado. E produtivo, eventualmente. Bem, no outono, o que acontece? Isto também vale para os outros locais. Nós temos linhas de passagem. Isto é no mapa das 3 linhas de passagem. Isto, na realidade, é tudo a linha verde, a mais costeira, para as espécies mais costeiras. Mas o que nós temos é várias linhas em que as aves estão a passar, isto nomeadamente os moros, eles estão a passar em várias linhas paralelas, mas o mesmo também acontece com as pardelas e afins. As aves tendencialmente têm tendência para seguir umas atrás das outras, em zonas paralelas, em linhas paralelas umas às outras. E o que é que acontece? O que nós queremos é que haja vento que faça que estas linhas paralelas fiquem comprimidas numa. Porque se nós estivermos a ver todo o mar e tiver aves a passar em todo o mar, a hipótese de deixarmos passar alguma coisa é muito maior. Se tiver tudo a passar juntinho, e nós conseguimos pôr isso tudo no nosso campo de visão do telescópio, é o ideal. Portanto, nós queremos ventos do quadrante noroeste. Depois isto aqui é um bocado, venha ao diabo e escolha, porque é um bocado difícil decidir que vento é melhor, mas se for do quadrante noroeste é bom. Os ventos muito do oeste, se calhar, não são necessariamente os melhores. Se calhar convém ter em vez de serem assim, serem um bocadinho mais assim, com uma componente norte, para encostar mesmo aqui ao cabo. Em condições mesmo boas, as aves ficam a passar mesmo junto à costa. Mesmo juntinho. Especialmente se forem tempestades de vários dias, elas estão muito cansadas, elas já não têm força. Portanto, elas já se deixam ir muito junto à costa. Portanto, elas estão a tentar sair da influência da tempestade. Portanto, elas vão aqui a fazer o menor esforço possível e, portanto, estão junto à costa quando são obrigadas, porque elas já não têm força para fugir da costa. Se as condições em Peniche forem mesmo excepcionalmente boas, o que acontece é que a linha de passagem, uma parte da linha de passagem, entra dentro da Baía do Baleal. E isso basicamente proporciona depois as melhores condições de observação. Se uma pessoa estiver aqui, nesta zona que eu marquei aqui com este... As aves estão a sair daqui e estão a sair com vento de bico. Ou seja, dada a direção do vento, elas passam muito devagar, estão a levar com o vento de frente, e dá condições de observação muito boas. E podem tentar passar por cima. Aqui eu já tive meus rabilongos a passar aqui por cima da minha cabeça. O problema é que nem todas fazem isso. Algumas passam por fora.
Portanto, estamos aqui com uma dificuldade de escolha. Apostamos aqui onde as condições de observação são melhores e vamos ter uma melhor experiência, ou apostamos mais junto ao ponto de observação clássico, que é na Cruz dos Remédios, nos Remédios, onde as aves vão passar eventualmente mais longe, porque elas, entretanto, ganharam distância para passar aqui a Papoa, portanto já estão mais distantes, mas vão passar quase todas, enquanto aqui só irão passar algumas. Portanto, são opções que têm que ser tomadas. Bom, falando agora da minha... Isto é uma pequena piada que eu estou a fazer com o pessoal de Coimbra, Aveiro, Porto, Braga. O pessoal dessa zona do país, especialmente o pessoal de Aveiro, estou a meter os outros ao barulho, mas o pessoal de Aveiro e do Porto, normalmente diz que lá em cima, em Aveiro, no Porto, não se consegue observar marítimas, porque eles pensam sempre em pardelas e moleiros. Na realidade, Miragaia, de Mira a Gaia, é uma zona excepcionalmente boa para encontrar raridades marítimas. Pode não ser uma boa zona para ver aves marítimas, mas é excepcionalmente boa para encontrar raridades marítimas, certo? O pessoal da Aveiro é que não dá valor, mas eu dou. Eu sou um fanático de Miragaia. Porquê? Basicamente é uma grande zona de alimentação de patos pretos. E os patos pretos servem como chamariz para as outras espécies de patos marítimos raros. E é uma grande zona de pamobelhas. Aquilo bem explorado, tirava-se lá umas coisas engraçadas. Já se tirou muita coisa engraçada, mas bem explorado já se tirava mais. Porquê? O problema, quando se está a observar lá, é que o ângulo é mau, porque as aves estão relativamente longe, há uma ondulação, e tem que se basicamente esperar por dias em que o mar esteja chão, e no inverno há dias de mar chão, de mar sem ondulação quase nenhuma, e com boa visibilidade. E não é fácil a conjugação, porque às vezes quando o mar está chão há nevoeiro ou neve ou má visibilidade, mas em situações de mar chão e de boa visibilidade, no inverno, ir lá procurar patos e mobelhas é bastante produtivo. Também é um sítio engraçado, por causa de haver sítios onde as ternas param, por causa também da arte chávega, que podem ser bastante bons para procurar do gáleo. Eu só fiz isto como uma piada. 39% das raridades marítimas foram encontradas em Miragaia. Okay? Isto não é bem verdade. Eu trabalhei um bocadinho aqui os dados para dar assim um valor mais inflacionado. Mas fica basicamente a melhor zona de Portugal para encontrar raridades marítimas. Eu tirei as raridades administrativas, portanto, aquelas que eu não considero na realidade raridades, como a alma negra. Deixei ficar Gávea stellata e tirei falaropos lobatos. O falaropo bico fino. Portanto, sem as espécies que são raridades administrativas, deixando Gávea stellata e tirando falaropo, fica-se com Miragaia como sendo a melhor zona do país para encontrar raridades marítimas. Então, o que é que são as raridades? Ora bem, quando o CPR foi formado, a lista de raridades, a lista de espécies que o CPR avaliava era a lista do antigo Comitê Ibérico de Raridades. Portanto, tinha espécies que estavam lá porque os espanhóis achavam que eram raridades e não tinham espécies que não são raridade em Espanha, como o falaropo bico fino. Portanto, estava numa situação algo estranha em que o falaropo de bico grosso era uma raridade e o de bico fino não era. O que é uma situação que hoje em dia uma pessoa olha para isso e parece um bocado absurdo. Mas na altura estava assim porque o falaropo bico fino não é raro em Espanha.
Então, estas espécies, basicamente, estavam como raridades por questões normalmente de desconhecimento. Ou seja, ninguém sabia que oceanitos oceânicos, tipo há 30 anos atrás, ninguém sabia que oceanitos oceânicos era comum em Portugal. Porquê? Porque ninguém ia para o mar e eles não aparecem junto à terra. Portanto, assim que se começou a fazer saídas mar afora, especialmente no Algarve, descobriu-se que afinal oceanitos oceânicos há literalmente ao pontapé. A mesma coisa para a La Coroa. Ninguém olhava para o mar durante o inverno. Quando começaram a olhar para o mar durante o inverno, especialmente em dezembro, descobriram que em caso de tempestades muito fortes, passa apanhos La Coroa assim. Eu acho que o meu recorde está em 500 numa hora. Portanto, 500 numa hora não é raridade. O falaropo era a mesma história. Eles raramente aparecem em terra. E mesmo em tempestades muito fortes. Não é assim muito fácil. E, portanto, há a ideia, e às vezes há anos em que nem aparecem. Dá a ideia que é raro. Só que não é. Em situações... Desculpa. Em situações certas, vê-se bandos e bandos de falaropos. Agora, no inverno passado, eu tive um dia no Cabo Carvoeiro, nem tive lá eu o dia todo, quem teve até foi uma pessoa que está aqui a assistir, e passaram não sei quantos bandos de falaropos de bico grosso. Gaviimer também era uma daquelas aves que aparecia, mas não aparecia muito, até ter-se descoberto que elas invernam um pequeno grupo no estuário do Sado. Gaivota de Sabini. Gaivota de Sabini, se uma pessoa for às 25 milhas náuticas, se for às 25 milhas náuticas em condições, na altura certa, em maio ou final de agosto ou início de setembro, é a gaivota de Sabini quase ao pontapé. Exagero da minha parte. Mas pronto, é muito fácil de... Ocinodoma Castro, outra questão, há uma colónia de nidificação nos Farelhões, com centenas de aves. Agora já estão até a reproduzir-se nas berlengas, desde que eliminaram os ratos. Eles colonizaram agora a ilha principal das berlengas, eles só criavam nos Farelhões, que é uma ilha mais pequena. Agora que eliminaram os ratos das berlengas, colonizaram logo a ilha principal. Portanto, eram tudo espécies que no início não se sabia, mas à medida que o conhecimento foi evoluindo, descobriu-se que afinal não cumpriam os critérios para ser raridades e são comuns. Do mesmo modo, há ainda um conjunto de espécies, embora algumas destas espécies aqui sejam debatíveis, que eu não considero como raridades. O CPR considera, porque o problema aqui é não haver registros. Mas esta situação está a evoluir à medida que se obtém mais dados com os geolocalizadores, com o GPS, porque há muitos estudos agora envolvendo GPS que são colocados nas aves para estudar as rotas migratórias e as zonas de invernadas, e à medida que o conhecimento vai evoluindo nesse campo, podemos eventualmente ver a saída de algumas destas espécies. Portanto, é a gavina rosada, a Serra do Galo, o Moeiro-Rabilon, claro, o calcamar, parece um escândalo, o calcamar, como é que é possível não ser raro, mas se calhar não é. A cagarra do Mediterrâneo, isto é um split recente em que as cagarras que criam nas berlengas, e quem diz nas berlengas diz nos Açores, etc., e a espécie de cagarra que cria no Mediterrâneo foram separadas. Portanto, antigamente era apenas uma espécie, agora são duas. O pintainho, o Finus baroli, e por fim a alma negra. A alma negra, pronto, está fora de questão, não é efetivamente uma raridade, segundo nenhuma métrica possível. Elas são mesmo muito comuns e abundantes assim que se sai da plataforma continental. Só precisa agora o CPR só precisa de eventualmente tomar uma decisão nesse sentido. Ora bem, em relação à andorinha do Mar Róseo. Pedro, desculpa lá, só Pedro. Estou a ouvir. Eu ia sugerir, tendo em conta a hora e como vai agora entrar nas fichas detalhadas, se calhar este seria um momento indicado para fazer um intervalo de 5 minutos. O que é que te parece?
Paramos então durante 5 minutos para quem quiser esticar as pernas. São 18h21, retomamos às 18h26 para a segunda parte da apresentação. Então. Ok? É tudo em número de registros. Ora, o que acontece na Serra do Gália é vocês veem um gráfico típico de um migrador que vai para as suas zonas de produção, ou seja, tem um pico muito bem delineado em maio, junho, com alguns registros antes, alguns registros depois, e depois tem um pico grande em setembro, que é a migração de retorno. Ok? A população estimada na Europa é um bocado flutuante, mas vamos dizer que são 2.000 aves, 3.000 aves, que todas elas devem passar por Portugal, certo? Ou seja, todas elas devem passar pela ZE. Não há dados. Portanto, ela na realidade passa um bocado fora, normalmente, mas apesar disso, tem sido detectada com muita frequência nas praias ao longo da costa portuguesa durante a migração, especialmente em períodos de mau tempo. Eu quero-me parecer que hoje em dia, com toda a gente com máquina, cada vez vai ser mais detectada. Portanto, isso, a partir do momento que houver transmissores GPS cada vez mais pequenos, é uma questão de tempo, porque é uma espécie que está a ser muito acompanhada na Europa, portanto os dados eventualmente vão comprovar que grande parte da população passa na zona económica portuguesa, portanto não pode ser considerada raridade em Portugal. O Moleiro Rabilongo está numa situação semelhante, a população por acaso até é bastante maior, ele migra muito fora. Eu não tenho bem a certeza, ninguém tem bem a certeza na realidade, qual é que é a rota migratória, porque ele também, justamente na primavera, ele provavelmente segue muito pelo meio do oceano, segue Sterna Paradisia, não há muitos dados, mas claramente que depois, em agosto, quando está a retornar, eles são bastante frequentes ao longo da costa portuguesa. Eles têm um problema de identificação, especialmente os não adultos, os juvenis são bastante chatos de identificar, portanto, um dos problemas deles é esse. Eu, a título de exemplo, vou só dizer o seguinte: eu fiz 4 pelágicas ao Monte dos Ursos, que fica mais ou menos a 30 milhas náuticas de Cascais. Nas 4 pelágicas vi sempre Moleiro Rabilongo. Ok? Em algumas vi mais que um. Portanto, isto está tipo taxa de sucesso 100%. Isto é impossível numa raridade verdadeira. Portanto, Moleiro Rabilongo não é uma raridade em Portugal continental. Aliás, eu peço desculpa porque o webinar é sobre raridades e eu vou passar grande parte do webinar a dizer que não, isto não é uma raridade, mas porque as definições atuais de raridade implicam que a espécie não pode ter mais do que 5 registros em média nos últimos por ano, em média nos últimos 10 anos, portanto há sempre todos os anos mais de 5 moleiros rabilongos em Portugal continental. Portanto, não se aplica. Ora bem, aqui é uma situação meio complicada, porquê? Porque o calcamar é muito chato de ver a partir de terra. Pronto, há um registro no Algarve, em Faro, no Cabo de São Vicente. Depois há outros registros também em Faro, junto não muito longe da costa, mas fora isso, todos estes registros em agosto são feitos da mesma maneira. Havia um observador galês, eu acho que era galês, que residia em Portugal, que era o Colm Moore, e ele todos os anos, ou durante alguns anos, ia à Madeira ou aos Açores em navios mercantes. Ia em agosto. E depois encontrava sempre, ou durante uma grande porcentagem das viagens, encontrava calcamar. Por isso é que está este pico monstruoso em agosto, é por causa das observações dele. A cagarra do Mediterrâneo era uma espécie que até há pouco tempo passava despercebida, porque é muito parecida com a cagarra do Atlântico. As diferenças são muito pequenas, basicamente tem a ver com o tamanho do bico e a cor do bico e o facto das primárias
na cagarra do Mediterrâneo, as primárias da asa, serem mais brancas. Isto deve ser, esta espécie deve ser fácil de observar em Portugal em março. Fins de fevereiro, apesar de não estar aqui nenhum registro, fins de fevereiro, início de março, deve ser relativamente fácil de observar no Algarve. Eu acho que o problema principal aqui é não se fazerem pelágicas haver poucos observadores de marítimas no Algarve, não haver assim um sítio muito bom para observar este tipo de pormenores no Algarve e não se fazerem pelágicas em fevereiro, março no Algarve, porque é a altura que elas estão a entrar no Mediterrâneo, portanto é fácil que algumas delas sigam as do Atlântico quando elas estão a ir para as berlengas. E depois há aqui estes picos de junho, julho, agosto, não fazem real sentido, porque elas saem em setembro, outubro. O que é que acontece aqui em junho, julho, agosto? Estes picos estão mais relacionados com o esforço de observação do que com outra coisa qualquer. Portanto, está-se a observar em junho, julho, agosto, que é a altura em que estão pessoas a ir ao mar a ver painhos e acabam por ver as cagarras também. Portanto, é um falso pico de ocorrência. Tem a ver com o esforço de observação e não com ocorrerem mais aves em junho e julho. Isto numa teoria completamente descabelada da minha pessoa, certo? Eu, olhando só para a ocorrência da espécie, eu diria que é fevereiro, março, setembro, outubro. Aqui temos junho, julho e agosto. Pronto. Mas acho que os dados não refletem a ocorrência da espécie. A pardela pequena é o outro com chat de identificação, mesmo porque pode ser confundido com a porfinos, que é muito mais comum, na realidade, e depois pode eventualmente ser confundida com outras pardelas pequenas, porque isto antigamente era tudo uma espécie, mas agora já são várias. Pronto. Aquilo que acontece, basicamente, é que há pardelas pequenas na Madeira, há pardelas pequenas nos Açores, é razoável assumir. Isto tem aqui este pico de agosto, que basicamente são as observações feitas pelo Sissimur. É razoável esperar que ela ocorra com alguma frequência nas águas de Portugal continental. O problema é que esta espécie tem uma população relativamente pequena, portanto, aqui é daquelas coisas que podem ou não ser raridade por causa do tamanho da população. A almaneira, como vocês podem ver, tem um grande pico em agosto, ok? Este pico, mais uma vez, é Sissimur. Atenção que isto depois tem uma certa lógica, porque elas depois também deixam a Madeira e migram para o sul assim que acaba a época de reprodução. Mas, de qualquer maneira, esta espécie, todos os dados indicam que é muito frequente nas águas de Portugal continental assim que se sai da plataforma continental. Eu, há 2 anos, fui à Madeira de verão, fomos de ferry, basicamente o objetivo era ver a alma negra, o propósito da viagem é isso, em Portugal continental, na zona económica exclusiva, para poder contar para a lista de Portugal continental. Assim que saímos do alcance de terra e entramos em águas fundas, começámos a ver almas negras, assim, uma atrás de outra. Portanto, assim que veio a primeira, depois era sempre tumba, 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 tumba. Ora bem, e agora entramos nas raridades efetivas. E vamos começar logo assim bem. O Eider real. Ora, isto está por ordem taxonómica. Portanto, vamos começar primeiro com os patos. O Eider real é uma espécie completamente inesperada para Portugal continental. Apesar de haver um certo número de registros em Espanha, no norte de Espanha, ninguém estava à espera. Pronto. Eu tinha há uns tempos escrito que era uma espécie possível, há uns anos antes de ter aparecido o primeiro, eu tinha escrito que era uma espécie possível, mas só porque faz-me confusão, porque na costa leste americana ele inverna em latitudes semelhantes à portuguesa. Portanto, ele na Europa inverna em latitudes muito altas e nos Estados Unidos inverna em latitudes muito mais baixas. Mas basicamente porquê? Porque nos Estados Unidos o clima é muito mais agreste
do que na Europa. E eles têm que hibernar mais baixo. Ninguém faz a menor ideia porque é que a ave apareceu. Era um macho de imaturo, portanto, que é o normal neste tipo de aves. Muitas vezes os que aparecem são machos. Mas de onde veio, se era da população europeia, se era da população neártica, ninguém sabe. Depois temos o Eider. O Eider é, ao contrário do Eider real, é uma espécie que na Europa está até em expansão, começou a criar na Suíça, que é assim um sítio um bocado estranho, no meio das montanhas, ver um pato marítimo a criar, mas pronto, está. Eles basicamente é aquele tipo de espécies que pode ser deslocado por períodos prolongados de mau tempo. Porquê? Porque se a agitação marítima for muito grande, as aves, como estes são aves que mergulham para se alimentarem, mas eles não precisam necessariamente de ver, mas precisam de que a agitação marítima não seja muito, muito agressiva, porque senão não conseguem, quando vêm à superfície, respirar e tomar fogo, as situações são complicadas. E eles depois tentam se deslocar para zonas de baías, portos para se protegerem. E se nós formos ver, uma parte das ocorrências estão em novembro, dezembro, que são os períodos mais propícios a deslocações de aves a fugir de tempestades marítimas. Mas, no caso de novembro, também há a hipótese de haver aves que vêm arrastadas do íris, portanto, aves que estão na Islândia e que estão a fazer migração e que são puxadas para o sul. Ora bem, outra coisa, eu não sei se vocês já repararam, mas por acaso se tiverem reparado, às vezes tem o nome no gráfico, que é o nome comum da espécie é o outro, ou seja, tem dois nomes comuns. Isto porque estes gráficos são tirados da minha base de dados pessoal e eu usei uma lista de nomes, mas nos slides fiz com os nomes da lista do CPR, portanto há um conflito de nomes comuns. Nós em Portugal temos nomes comuns a mais, acho que está mais que na altura de resolver esta confusão, mas pronto, isso é uma conversa para outra altura. Ora bem, se vocês repararem, os registros esta espécie é uma espécie americana, pronto, é um daqueles patos que é possível de ocorrer cá. Provavelmente a localização vai ser sempre em bandos de patos pretos. Não é muito provável que vejamos um a passar no Cabo Carvoeiro ou no Cabo Raso, mas não é impossível. Eles basicamente aparecem em situações no inverno. Porquê? Porque eles nos Estados Unidos é o pato que mais se desloca durante o inverno. Ou seja, eles, por causa das suas preferências de zonas alimentares, eles são muito suscetíveis à perturbação marítima e, portanto, andam sempre de um lado para o outro à procura de melhores zonas de alimentação. E o que acontece é que depois são facilmente empurrados por tempestades, certo? Portanto, é uma espécie que aparece muito na Europa, aparece também bastante nos Açores e até, se nós formos ver, aparece bastante em Portugal continental. Bom, esta é a primeira foto que eu coloquei para falarmos um bocadinho de identificação. Eu queria só chamar a atenção para uma coisa. Peço só desculpa. Todas as fotos que eu coloquei são horríveis. Okay? São horríveis, mas são propositadamente. Porquê? Nós, quando estamos a ver aves marítimas, nós estamos a vê-las muito longe, sempre muito longe, com pouca luz, às vezes está a chover, portanto, com más condições. Portanto, eu colocar aqui uma foto espetacular a encher, isso não é realístico, não serve para nada. Portanto, eu estou a colocar fotos com condições semelhantes àquelas que nós na prática observamos. Portanto, neste caso, desta espécie, os machos são super fáceis de identificar. Vocês olham para eles e veem logo bico laranja, aquelas manchas de branco que eles têm na nuca e na cabeça,
isto num bando de patos pretos, de monitas, chamava logo a atenção e fazia logo uma identificação conclusiva. As fêmeas já não são assim, as fêmeas dos imaturos. O que vocês têm que reparar é logo duas coisas. Primeiro, eles têm manchas claras na cabeça e têm uma cabeça muito triangular, certo? E não vão ter as secundárias brancas, porque isso permite logo a separação de fuscas. Eles parados na água, eles podem ser confundidos com fuscas porque as manchas que eles têm claras na cabeça são bastante semelhantes às manchas que fusca tem. Mas a voar são separados logo pela ausência de branco nas secundárias, ok? Portanto, concentrem-se. Se virem um bicho com bom aspecto, tirem logo a limpa a cabeça, porque depois a questão de separação de fusca é muito fácil, ok? Depois temos o pato raro por excelência, que é o manita fusca. Pronto, estes bichos, como vocês podem ver, estão muito associados a dezembro, é quando a maior parte deles são detectados. Portanto, é o exemplo típico de uma espécie que é encontrada em condições de mau tempo depois de tempestades. Normalmente, as aves que aparecem, cujos picos de ocorrência estão em dezembro, isso acontece devido a deslocações já no próprio inverno, ou seja, elas já estavam nas zonas de invernada quando resolveram fazer a movimentação para Portugal, ok? Portanto, implica que nós aqui até podemos estar com um dia espetacular, mas algures, tipo a Inglaterra, está mau tempo muito forte durante bastante tempo e as aves, lá está, deslocam-se para zonas melhores. E depois é muito fácil um pequeno bando de patos fuscos virem cá parar. O ponto importante nesta espécie que é preciso ter cuidado é que esta espécie também sofreu um split. E agora, em vez de termos uma espécie, temos três. Portanto, temos o pato fusco, não é? E depois temos o manita fusca, temos o manita deglandi e o manita steingerry. E eles, os machos adultos, são relativamente fáceis de identificar, se bem vistos, mas os juvenis e as fêmeas nem por isso. Ora bem, eu tenho aqui mais uma foto má, todas as fotos são más. Vocês veem logo que a característica que vos chama logo a atenção e é literalmente diagnosticante é que eles têm as secundárias brancas. Pronto. Isto basicamente, um pato todo preto com secundárias brancas é quase identificado automaticamente como manita fusca. Qual é que é o problema? Vocês veem também que eles têm estas manchas brancas cinzentas claras na cabeça. O problema é que as outras duas espécies, o deglandi e o steingerry, também têm. Aqui a questão é assim, se vocês virem um bando, ou dois ou três, são certamente fusca. Porquê? Porque as outras duas espécies são muito raras no Paleártico Ocidental. Muito raras. Portanto, a probabilidade de ocorrer mais que uma ave junta é, francamente, quase... Nenhuma delas apareceu sequer em Portugal. Portanto, a probabilidade de aparecer mais do que um é mesmo muito baixa. Mas, de qualquer das maneiras, se encontrarem, por exemplo, em Miragaia, patos fuscos, aí é uma situação em que eles estão poisados, portanto, vejam com cuidado o bico. Aprendam a distinguir a espécie. Se virem uma ave sozinha, vejam com o dobro do cuidado do bico. Eu, sinceramente, acho que é impossível, em condições de observação de marítimas, tipo no Cabo Carvana, no Raso, identificar, excluir as outras duas. Portanto, numa situação de uma ave sozinha vai ser muito complicado. Mas, mesmo assim, o perfil do bico é determinante. Portanto, é mesmo preciso que uma pessoa, assim que vê-se que é fusca, esquecer tudo o resto e olhar para o bico. Porque o bico é tudo. Depois temos o nosso amigo, o pato rabilongo. O pato rabilongo, basicamente, nunca é detectado em observação de marítimos, mas aparece com muita frequência em Portugal, normalmente imaturos. Eles aparecem muitas vezes em salinas. Certo? A questão das salinas, por acaso, fazia-me um bocado de confusão, até que eu estou a perceber que há imaturos que podem fazer a muda
já nos locais de invernada. Portanto, o que eu acho que acontece é o seguinte, isto provavelmente, algumas destas aves são íris, portanto, são aves que estão a fazer a migração Islândia e Irlanda, e são depois deslocadas para sul, e no caso dos imaturos, eles depois refugiam-se em zonas que, à primeira vista, podem parecer atípicas para o habitat da espécie, que é uma espécie predominantemente marítima, mas que, na realidade, tem lógica se pensarmos que ele pode estar a fazer a muda. E vão fazer, eventualmente, mudas. Isto é uma suposição minha, não está confirmado, mas eles, tendo em conta que eles fazem 2 mudas parciais por ano, e fazem a muda total, depois os juvenis fazem a muda total no inverno, portanto é uma explicação possível para eles aparecerem tantas salinas. Salinas. Bom, agora vou falar só um bocadinho sobre os falaropos. Os falaropos, eu estou a falar só nos falaropos, só com uma coisa. Os falaropos são impossíveis de identificar em condições de observação de marítimas. Pronto, eles são demasiado pequenos, passam demasiado rápido. Os falaropos de bico grosso só são identificáveis porque normalmente passam aos bandos de 50. Portanto, é mais fácil fazer a identificação. Agora, estes vão passar sozinhos, portanto, é impossível. O que é que eu quero dizer? É que estas aves, basicamente, são, neste caso, o falaropo de Wilson é uma espécie neártica. Eles aparecem, basicamente, em consequência de serem arrastados pelo Atlântico em sequência de tempestades. Por isso é que temos estes registros em setembro, outubro, novembro, porque eles, especialmente os imaturos, atravessam o Golfo do México, e já sabemos tudo o que atravessa o Golfo do México, leva com furacões, vai parar ao Atlântico, vem cá parar, pronto, é sempre a mesma história. Mas depois temos uma série de registros, abril, maio, junho, julho. Estes registros provavelmente devem ser aves que atravessaram, são todos de adultos, não é? Atravessaram no ano anterior e depois, o que é que acontece? Provavelmente subiram para tentar a reprodução, não encontraram ninguém, não encontraram parceiro e, portanto, regressaram. Ou seja, estão encalhados no lado errado do Atlântico, não estão a atravessar o Atlântico. Isto é relativamente frequente de acontecer. Há espécies que provavelmente conseguem atravessar o Atlântico de regresso ao lado certo, nomeadamente patos, gaivotas, etc. Mas há espécies que ficam encravadas do nosso lado. No caso dos falaropos, parece ser essa a situação, apesar de ser uma espécie particularmente bem dotada para conseguir atravessar o Atlântico, porque eles conseguem pesar na água e alimentar-se na água do mar. Portanto, o que acontece provavelmente é que eles ficam mesmo, têm o compasso não funcionar muito bem e não conseguem voltar. Bom, o falaropo bico fino é uma espécie que também é engraçada porque recentemente ele aparece com muita frequência em Portugal. Em Espanha não é sequer considerado raridade. Normalmente aparecem em salinas para fazer as mudas. Eles normalmente são localizados em salina em agosto, setembro, ou seja, pós-nupcial, desculpa, e normalmente estão a fazer muda, mas há registros em basicamente todos os meses do ano. Há aves que provavelmente ficam a invernar, etc. O que é que acontece? O falaropo bico fino, entretanto, houve estudos de GPS. Eles têm, hoje em dia, zonas de invernada mais ou menos bem conhecidas. Eles invernam em alto mar. Todos os falaropos, normalmente, o bico fino, o bico grosso, invernam em alto mar. Não vêm à terra invernar, estão invernados no mar. Eles basicamente parecem pequenos patinhos de borracha. É muito giro vê-los no mar porque eles são altamente flutuantes. Só que não faz muito sentido aparecerem cá, porque não há nenhuma zona de invernada conhecida na costa da África. Portanto, das duas, ou há uma zona de invernada pequena que é desconhecida até ao momento, ou então está-nos a escapar qualquer coisa. De qualquer das maneiras, seja qual for a razão porque eles aparecem, eles são bastante previsíveis e normalmente com
condições de tempo um bocadinho piores, se eles aparecem em abril, maio, e depois, todos os anos, aparecem em agosto, setembro, nas salinas de Faro. Quando eu digo Faro, Tavira, Olhão, aparecem em Floropo Bico Fino. Bom, próximo grande problema. Até há relativamente pouco tempo, havia o Grajaú Real. E nós éramos todos felizes. Uma pessoa via um Grajaú Real, espetacular, um Grajaú grande com o bico laranja, espetacular, estava tudo resolvido, era um Grajaú Real, estava a ser os máximo. Aliás, na altura era Sterna máxima. Portanto, víamos uma Sterna máxima e era tudo fixe. Infelizmente, isto a taxonomia é o que é, portanto, o pessoal anda sempre a dividir as espécies e lembraram-se de dividir as espécies em duas, portanto, talaceus máximos e talaceus albidorsalis. Portanto, uma é o Grajaú Real, que nidifica nos Estados Unidos, portanto, que é o máximos, e o albidorsalis é o africano. Ora bem, tudo leva a crer que estes registros, maio, agosto, setembro, se referem ao albidorsalis. Isto é uma opinião pessoal, ok? O CPR ainda não tomou uma posição definitiva sobre o assunto. Felizmente que um dos membros do CPR é precisamente a pessoa que escreveu o artigo da separação das duas espécies. Portanto, isso vai ajudar um bocado. Mas a minha posição neste momento, nesta fase do campeonato, e posso estar completamente errado, é que estes 4 registros, o de maio, os 2 de agosto e os de setembro, se referem a albidorsalis. E que o registro de outubro pode se referir eventualmente a Sterna máxima, a máximos. E isto enquadra-se também por causa dos registros do UK e dos Açores. Ou seja, normalmente os registros do UK eles têm mais ou menos determinado qual é que era a sua espécie e agora passou a espécie. Nos Açores, em princípio, são tudo máximos. E o que se conclui é que normalmente as aves lá aparecem em outubro, novembro, dezembro, pronto, nessa lógica, enquanto os africanos têm lógica a aparecer maio, junho, julho, agosto, setembro, porque há um padrão de ocorrência muito parecido com Sterna bengalensis. Aliás, este Sterna bengalensis agora está a ser os bengalenses. Este pessoal da taxonomia é... Porquê? Porque são aves que depois os imaturos podem seguir os grajaus comuns para norte e eventualmente também pode haver reprodutores falhados que seguem. Portanto, temos estes registros assim de aves a dispersar ou aves que estão a seguir grajaus comuns. É um padrão muito, muito típico. Pronto, e o que é que acontece com o Talaceus bengalensis? O Talaceus bengalensis é uma espécie que nidifica também no Mediterrâneo, portanto eles têm colónias em vários locais, mas há colónias no Mediterrâneo, e este tipo de padrão, assim, maio, junho, julho, são um tipo de padrão de aves que era suposto ter entrado para dentro do Mediterrâneo, mas provavelmente foram atrás de grajaus, e há registros deles incorporados em bandos de grajaus comuns e vão um bocadinho para o norte, ou seja, eles queriam ter virado para o Mediterrâneo e esqueceram-se de virar e foram atrás dos grajaus durante uns quilómetros e depois percebem a geneira e voltam para trás. Mas também podem ser imaturos, porque estas aves não se reproduzem logo no primeiro ano e no segundo, e andam a explorar, ok? E a explorar a costa. Portanto, isto é o tipo de situação em que nós, em abril, maio, junho, temos que estar muito atentos a tudo o que é externas, porque as externas têm muito... há muita probabilidade para serem externas nestes meses. E depois temos um pico em outubro, que é o típico pico de reprodução pós-nupcial, de dispersão pós-nupcial, em que basicamente as aves estão a sair das colónias de nidificação no Mediterrâneo e seguem pela costa sul de Espanha e vão parar ao Algarve. Pronto. Isso acontece com uma certa frequência.
Ora bem, e depois temos uma das minhas grandes dores de alma, que é o Grajal Elegante. Vocês veem aqui um gráfico que tem os registros de Espanha e o registro de Portugal, só há um registro em Portugal. O registro em Portugal era uma ave que estava a nidificar no norte de França, estava anilhada. Apareceu em agosto, numa altura em que estava mau tempo. A notícia não saiu logo no próprio dia, porque ainda estava a tentar fazer a identificação, depois, quando saiu, depois decidi ir lá no dia seguinte, etc. E já não apareceu o bicho. Mas, curiosamente, enquanto andávamos por lá à procura do bicho, o Luís Gordinho encontrou um Grajal bengalês. Portanto, no mesmo sítio exatamente, 2 grajaus raros de bico laranja apareceram. Ou seja, é uma coisa completamente absurda. Foi literalmente bizarro. Uma pessoa foi à procura de um grajal elegante e acabou por ver um grajal bengalensis, que é uma espécie não tão rara, pronto, mas mesmo assim muito bom. Bom, os registros espanhóis, como vocês podem ver, fazem um pico bem definido. Porquê? Porque, apesar desta espécie ser uma espécie do Pacífico, portanto, esta espécie é uma coisa muito estranha, porque ninguém sabe porque é que eles estão na Europa. Pronto. Ninguém faz a menor ideia. Mas o que é certo é que houve algumas aves que chegaram à Europa, portanto, elas supostamente estariam do outro lado, não na costa leste americana, na costa oeste, portanto, do outro lado, no Pacífico, e ninguém sabe muito bem como, vieram parar à Europa. E há algumas aves que andam para aí perdidas, a tentar reproduzir-se, mas depois não encontram parceiro, e há algumas aves que se encontraram em Valência, Espanha, e estão a criar, e basicamente é por isso que é este pico. O que eu acho que o pessoal do Algarve tem que seriamente começar a fazer esperar estes bichos, porque estes bichos têm que passar no Algarve, ok? Agosto, setembro, outubro, quando eles saírem das colónias de nidificação, eles provavelmente passam no Algarve. Depois temos a gavina do dorso preto. Eu pus aqui os 2 registros portugueses e o registro espanhol. Também não há muito a dizer sobre esta espécie. A espécie aparece com uma certa frequência no Reino Unido. Está provavelmente associada, por exemplo, este registro de setembro, agosto, estão provavelmente associados a tempestades, furacões que depois os empurram. O registro de abril é meu. Era uma ave adulta que estava a seguir um bando de garajaus comuns e depois, por acaso, penso que é uma mesma ave que tinha sido vista antes nas Canárias, portanto, pelo menos está numa data depois, e depois foi vista no norte de França e depois no UK. Eu estava no Moyle Leste à espera de ver qualquer coisa com os garajaus, mas não estava decididamente à espera de ver uma gavina de dorso preto, estava à espera de ver, com sorte, do Gália ou uma bengalesa, e foi uma das maiores confusões mentais que eu já tive. Foi uma coisa absolutamente incrível. Passar uma gavina de dorso preto atrás de um bando de garajaus. Se for bem vista, eu acho que ela é um bocado inconfundível, pode ser confundida com a gavina de dorso castanho. Em mar aberto, em condições de pelágicas, pode ser facilmente confundida com gavina preta. Apesar do estilo de voo ser completamente diferente, há um risco, é preciso ter isso em atenção. Portanto, é preciso ter cuidado com esta questão. Mas isto é uma daquelas espécies que não dá para planear. Ela simplesmente, se aparecer, é ter muito bem definido como identificar gavina de dorso preto em relação à gavina de dorso castanho. Ora bem, a gavina de dorso castanho, há uma população relativamente próxima. Há aves que podem vir a subir por causa dessa população. O registro português é em dezembro de uma ave que foi encontrada quase a morrer, e que morreu antes que os primeiros observadores portugueses chegassem. Foi uma daquelas coisas
muito mais mesmo. A espécie provavelmente será mais fácil de ver do que até agora só tem um registro, mas provavelmente será mais fácil de ver do que o Grajal do Dorso Preto, pela simples razão de que, para além de ter a população nas Caraíbas que pode ser afetada por furacões, ter esta população na Mauritânia que pode subir eventualmente a seguir Grajaus para nós. Depois, eu pus aqui a gaivina de Foster só assim porque sim, porque basicamente ela, para ser encontrada, vai ser numa situação de estar parada num porto ou numa praia. Não acredito que seja possível numa situação de passagem de marítimas. Ela tem uma peculiaridade. Ela normalmente inverna a latitudes muito altas nos Estados Unidos. Portanto, e é uma espécie muito costeira. É uma espécie tipo Grajal comum, são espécies muito costeiras. O que acontece é que ela no inverno ela é muito facilmente identificável, porque ela tem uma máscara tipo zorro, é muito facilmente identificável. Na plumagem nupcial já não é assim tão facilmente identificável. Todos os registros são feitos durante o período de inverno. Um deles também é meu. Felizmente que o meu, neste caso, ficou 4 meses no Porto de Peniche, portanto deu para toda a gente ver. Mas o bicho, se eu tiver que dizer, ela comporta-se muito como um Grajal. Pelo menos a ave que eu conheci, que foi a ave que invernou no Porto de Peniche, ela saía de madrugada e depois voltava à noitinha, como os Grajaus do Porto de Peniche costumam fazer. Portanto, eventualmente aparecem a meio do dia para descansarem, saem de madrugada para comer, voltam ao meio do dia para descansar e depois voltam a sair, vão alimentar-se e depois voltam para dormir. Mas pronto, isto basicamente para dizer que esta é uma espécie que realmente chega cá com tempestades outonais e invernais. Ora bem, uma das minhas espécies prediletas, ou não, que é o moleiro do Antártico, o alcaide do Antártico, portanto, o equivalente do secua, do moleiro grande. Esta espécie, nós sabemos muito sobre esta espécie na linha verde, ou seja, a situação é que a população sobe para invernar ao longo, e eles invernam no nosso verão, ou seja, portanto, isto é uma espécie do hemisfério sul, portanto, não tarda nada, começam a vir por aí acima para invernar. Portanto, eles fazem o ciclo contrário. Invernam ao longo das costas dos Estados Unidos, etc. Os indivíduos que vão mais para norte. Qual é que é o problema? Ele é muito chato de identificar. E supõe-se, mas é uma suposição, que depois fazem a rota migratória que as outras espécies que invernam no hemisfério norte fazem. Ou seja, tanto a pardela preta, como a pardela de Barrete, como o painho de Wilson, fazem basicamente isto. Sobem por um lado, descem por o outro. E supõe-se que este faz exatamente o mesmo. O problema é que ele é mais difícil de identificar. Por isso, a maior parte dos registros são espanhóis. Os espanhóis têm os melhores especialistas em identificação desta espécie. Eles têm um sítio muito bom para observar marítimas em Estaca da Varas. A espécie em si, em Portugal, eu acho que a melhor maneira era fazer pelágicas, porque é possível tirar melhores fotos, e as fotos são muito importantes para identificar esta espécie, porque é preciso ver o estado da muda. Ou seja, ela tem algumas formas, tem forma clara, tem forma escura. A população do Atlântico é quase toda, porque ela tem outra população no Pacífico, a população do Atlântico é predominantemente escura, o que dificulta muito a identificação. Portanto, se calhar o melhor é fazer pelágicas em agosto, setembro e tentar fotografar todos os moleiros e analisar depois. É capaz de ser a melhor opção para esta espécie. Os dois registros portugueses
só em novembro. Um deles é pelágico, com fotos, está aceito pelo CPR, o outro é a partir de Costa, ainda não está aceito pelo CPR, não sei se será, pode não ser perfeitamente. Isto é perfeitamente razoável. Uma parte dos espanhóis são em agosto, setembro. O que nós temos que nos lembrar é que há espécies do hemisfério sul que basicamente permanecem muito tempo porque não se reproduzem, não vão logo, esta espécie também, permanecem muito tempo. Portanto, observações em novembro são perfeitamente razoáveis. São mais chatas depois para identificar ainda. Bom, depois temos a espécie, não vou dizer que é a espécie mítica, que é a torda anã. O outro nome é torda miúda, mas eu acho esse nome horrível. Anã também é mau, portanto, alguém que se lembre de um nome melhor. Torda pequena, talvez. O que acontece com esta espécie, ela tem populações muito grandes, tem uma zona... Desculpa. Tem uma zona de invernada muito grande ao largo da Noruega, desculpem, ao largo da Groenlândia, e pode facilmente, muito facilmente, ser arrastada por temporais. E há muitos temporais vindos dessa zona. O problema é que ela é muito pequenina. Eu normalmente digo sempre às pessoas para não ligarem ao tamanho nas identificações, porque o tamanho é a característica mais inútil de todas quando se está a tentar identificar aves marinhas, porque não temos pontos de comparação. Esta é um bocado uma exceção, porque ela é tão pequena, tão pequena, tão pequena, que se tivermos qualquer ponto de comparação, nem que seja uma gaivota, temos algo em que trabalhar. Mas uma ave isolada, sem nenhum ponto de comparação, é uma identificação chata. Se passar muito longe, pronto. Se não passar pertinho. Os registros, como vocês podem ver, estão todos congregados, especialmente em janeiro, fevereiro e depois em novembro, dezembro. Muitos deles alguns deles referem-se a aves que foram encontradas mortas em praias. Portanto, há ainda esse problema. Portanto, não é uma situação muito fácil. Eu pus aqui esta foto só para vocês terem uma noção do quão pequena ela é. Portanto, a ave da direita é uma torda comum, a ave da esquerda é uma torda anã. Ela é minúscula, certo? Ela é mesmo muito pequena. A torda em si é do tamanho, vamos dizer, de uma gaivota de cabeça preta ou de pombo trocados, pronto. É nessa escala de tamanhos, pronto. Vocês vejam bem o tamanho da torda anã. É pequeníssima. É um pardal, literalmente. Um pardal é um bocado exagerado, mas pronto, que seja, é menor que um estorninho. É muito pequenina. Por último nada. Ainda tenho que me gramar mais um bocado. Temos o rabo de palha. Ora bem, o rabo de palha é uma espécie, uma das espécies de aves marinhas mais bonita. É o rabo de palha, o moeiro rabilongo, a gaivota de sardine, são das espécies mais bonitas que podemos ver. Ele tem aparecido com alguma frequência na Europa. Nós temos 2 registros, os espanhóis têm 3. Como vocês podem ver, não há picos. Eles colonizaram recentemente as Canárias, portanto, agora estão a criar nas Canárias. Portanto, há um movimento para norte, não está bem definido ainda, mas há um movimento para norte. Se forem bem vistos, são inconfundíveis. Pronto. Especialmente os adultos, não é possível a confusão com mais nada, a não ser outro rabo de palha. É preciso não esquecer que há outra espécie no Atlântico, que é o Leptorus, que especialmente os juvenis são muito parecidos, ou algo parecidos, pronto, vamos dizer assim, e que já apareceu nos Açores. Portanto, se por acaso virem um rabo de palha, não fiquem logo convencidos de que estão a ver esta espécie. Levem em conta que há outra espécie no Atlântico Norte que pode aparecer.
Bom, a raridade marítima com mais registros, que é efetivamente uma raridade, pelo menos para já, é a mobelha pequena. A mobelha pequena, como vocês podem ver, tem um típico padrão de espécie que é deslocada por tempestades no inverno. Portanto, tem os registros todos em dezembro. Portanto, isto é muito típico. É tempestade, mobelha pequena, estas espécies que aparecem assim em dezembro é tipicamente espécies que aparecem depois de tempestades. Elas invernam na Baía da Biscaia, invernam no Cay, invernam ao largo da Irlanda, invernam na Islândia também. Portanto, tem vários sítios onde podem originar. Miragaia é claramente o melhor sítio. Pronto. Cabo Carvoeiro tem uma série de registros em dias de forte tempestade, tanto de aves que estão a ir para sul depois deslocados. Ela é facilmente confundível. Facilmente não é assim tão fácil assim, mas pronto, é confundível com Gávea Ártica. Pronto. E depois temos a outra mobelha que é a mobelha mais rara, que é... Peço desculpa, eu aqui... Não liguem ao motivo, porque aparentemente esqueci-me de gravar aqui qualquer coisa. Pronto, não gravei aqui uma alteração. Isto é o copy-paste e depois não gravei. O que é que acontece na mobelha ártica? Ela, tal como a mobelha pequena, ocorre no norte de Espanha. Ela não é rara em Espanha. Há algumas aves a invernar na Baía da Biscaia, há aves a invernar um pouco também na Europa. Ela é extremamente frequente no norte da Europa. O problema, claro está, é que para chegar cá tem muito que andar. E ao contrário da mobelha pequena, que tem uma população na Islândia, no caso desta espécie, ela está mais para a Escandinávia, portanto não é bem a mesma coisa. Mas lá está, os registros também estão concentrados em dezembro e de janeiro, são os tipos de registros de espécies que estão a fugir do frio. Eu pus aqui também uma fotografia para falarmos só um bocadinho da identificação. Pronto, é o típica silhueta de mobelha. Todas elas têm o mesmo tipo de silhueta, que é as patas muito grandes na traseira, a parte de baixo da asa branca e a parte branca da barriga e afins. A silhueta típica é sempre assim. Portanto, assim que vocês virem uma ave passar com patas a projetar-se e pescoço comprido e bico afiado, pronto, há de ser uma mobelha. No caso da mobelha na Ártica, vocês têm que se concentrar em duas coisas. Concentrem-se no bico. O bico é intermédio entre a Stellata e Himera. E tem o formato de um punhal, vamos dizer assim. Ou seja, o formato é muito parecido com o Dimmer, ou algo parecido com o Dimmer, mas é mais bicudo, mais parecido com uma faca, de um punhal militar. Até. E ela tem... dá para ver isso com ela a passar. Tem esta zona branca no flanco a subir muito. Ou seja, assim que olhem para a mobelha e digam assim, é uma Stellata, não por causa do bico. Porque a Stellata tem um bico, se ela estiver a passar muito longe, é complicado. Olhem sempre para o flanco para ver se apresenta ou não o branco a subir no flanco. E olhem sempre para os pés para ver se são pés muito grandes, como o Himera tem, ou se não são mais proporcionais, cabeça, etc. Daquelas coisas. Ora, a ave que todos nós gostaríamos de ver, um albatroz de sobrancelha. Os albatrozes são todos do hemisfério sul, no Atlântico. No Pacífico já há albatrozes nos dois hemisférios,
Nós no Atlântico não temos sorte, está tudo no hemisfério sul. O que é que acontece? Às vezes há aves que passam o hemisfério e como os albatrozes estão completamente dependentes do vento para conseguirem se deslocar, porque eles basicamente são planadores que não batem quase as asas, eles depois, na parte do Equador, têm uma zona quase de ausência de vento e de ondas. E eles depois têm dificuldades em voltar para trás. O que acontece é que há uma série de albatrozes no hemisfério norte. A qualquer momento há sempre 2 ou 3 às voltas no Mar do Norte e na costa do Reino Unido, alguns. Neste momento acho que são pelo menos 2 que andam para lá perdidos e não conseguem sair de lá e não conseguem se reproduzir. Portanto, estão presos no hemisfério norte. O que origina depois que eles aparecem em qualquer altura do ano, porque eles andam de um lado para o outro, mas normalmente o albatroz de sobrancelha não desce nunca a latitudes compatíveis com a portuguesa. Portanto, isso é um problema. Nós só temos um registro em fevereiro, já é muito antigo, foi feito nas berlengas. Sinceramente, não tenho grandes expectativas que apareça outro, mas nunca se sabe. Está sempre grandes surpresas e a espécie a seguir foi uma dessas. O albatroz de bico pintado é a outra espécie de albatroz que anda por aí. O ano passado apareceu foi o primeiro registro para a Europa. Infelizmente, é mais uma daquelas espécies que é vítima de um split. Tornaram-se 2 espécies, a indiana e a do Atlântico, e elas são muito parecidas. A ave apareceu inicialmente em Espanha, depois apareceu em Sagres, depois apareceu no norte de Espanha. Estes 3 registros foram todos feitos, portanto, Espanha, Portugal, Espanha, dizem todos respeitos, em princípio, à mesma ave, ok? Portanto, ela foi vista em Espanha, no sul de Espanha, depois foi vista em Faro, depois foi vista em Estaca de Bares em agosto, a ir para baixo. Dizem todos respeitos, em princípio, à mesma ave. Os espanhóis estão convencidos que eram um Atlântico. Nós cá ainda não tomámos a decisão. A identificação é muito complicada. Numa situação normal, não sei se é possível fazer uma identificação de uma ave a passar a qualquer tipo de distância que ultrapasse os 500 metros, 1 quilómetro. Portanto, não sei como é que vai ser quando aparecer outro. Podemos sempre dizer que é esta ave que anda por aí a passear, mas vai ser uma situação muito complicada mesmo, porque tudo tem a ver com a extensão do amarelo à volta do bico. Depois temos o painho o Ocenodoma monoris, que é uma espécie que é uma espécie do Pacífico e do Índico, que aparentemente se estabeleceu no Atlântico, ninguém sabe também muito bem como, mas provavelmente alguns deles contornaram o Cabo das Tormentas e entraram no Atlântico. Portanto, é uma daquelas espécies que provavelmente fez o caminho inverso aos navegadores portugueses. Saiu da Índia e veio para Portugal. E possivelmente está a nidificar na Madeira. Pelo menos há indícios que há uma população nidificante e provavelmente será alguns nas desertas ou nas selvagens. Há de ser alguns. Ele não é confundível com as outras espécies. Se for bem visto, para mim é vê-lo bem. E se não for bem visto, já é um pincel. Todos os registros que estão aqui, menos um, são de aves que foram apanhadas em campanhas de anilhagem de hidrobatos pelágicos. Portanto, o hidrobatos tem campanhas de anilhamento em que, quando eles estão a migrar de noite, são atraídos à terra e são apanhados com redes de anilhagem para estudo científico. E os outros são apanhados também às vezes. Portanto, basicamente, os registros é tudo junho, maio, junho, com aves a ir para o norte
e depois agosto com aves em colónias de reprodução no Mediterrâneo. Depois temos o clássico dos clássicos, o fulmar. Quero ser muito rápido com o fulmar. É só para dizer que o fulmar, a maior parte dos registros são aves mortas por causa de, em tempestade, são aves mortas, provavelmente também porque ficaram presas em artes de pesca. Os registros de agosto e setembro são tudo de aves vivas, provavelmente de imaturos que andam a passear, certo? Um fulmar, na realidade, é muito parecido com um malaros, só que o estilo de voo é completamente diferente. Eu, assim, um bocado por maldade e outro bocado por piada, coloquei esta foto. Não sei se vocês estão a ver onde é que está o fulmar. Isto são condições de visualização daquelas mesmo agressivas. Mas se vocês conseguirem ver aqui um fulmar, conseguem ver um fulmar em qualquer situação. Cabeça branca, cauda cinzenta, asas cinzentas mais escuras que a cauda. Atenção que a cauda das gaivotas é branca. E depois tem aqui umas pequenas janelas, quase como se fosse um moleiro, entre o preto das primárias e o cinzento da asa. É tão simples como isso. E depois tem um estilo de voo completamente diferente. Estas asas estão basicamente parece fixas e ele não as move. Mas pronto, cabeça grande branca, cauda cinzenta, janelas cinza claro. Os nossos amigos pterodomas, dor de cabeça número 2. Ora bem, os pterodomas, como vocês podem saber ou não, têm várias espécies, também resultantes dos splits. Portanto, agora temos 3. Temos o deserta, o pterodoma deserta, que nidifica nas ilhas deserta. Muito original o nome. O pterodoma madeira, que nidifica na Ilha da Madeira propriamente dita. E depois temos o pterodoma feia, que nidifica em Cabo Verde. O que é que acontece? Para o pterodoma deserta há dados de GPS que indicam que ele nidifica e quando está a nidificar vem alimentar-se a uma zona ao largo dos Açores. E depois aparentemente faz qualquer coisa como isto, como este círculo para voltar à Madeira. Portanto, há vários, alguns não fazem, outros vão diretos, mas uns sobem e descem. Portanto, fazem assim uma coisa de alimentação assim. E quando estão a fazer, são arrastados, às vezes por ventos. Portanto, estes registros aqui em agosto e setembro são aves que são muitas vezes arrastadas para o Reino Unido, para o Golfo da Biscaia, e depois descem ali na costa, junto à Estaca de Baixo. Eu considerei basicamente todos os registros, tanto portugueses como espanhóis, como pterodoma deserta. Portanto, juntei tudo num saco. E, como vocês podem ver, os picos é agosto, setembro, mas início de setembro, certo? Portanto, são as melhores alturas para observar a espécie. Portanto, isto é essencialmente em cabos e pelágicos. Depois, é a espécie mais divertida de Portugal. Eu pus só um ponto de interrogação, não se sabe nada. Isto também é um split, a Perfinzial coan é um split também. Não se sabe ao certo se é possível identificar fora da zona de ocorrência. Não se sabe ao certo se ocorre cá ou não. Especialmente não se sabe ao certo o que fazer com as aves de uma população que é as aves de Menorca. Mas os ingleses decidiram ser práticos e dizer que se parece com uma Yalcoan é uma Yalcoan, pessoal prático dos ingleses, e o CPR tomou a decisão também de considerar como Yalcoan tudo o que fenotipicamente for Yalcoan. Portanto, se parecer com Yalcoan, é Yalcoan. Pronto. O que eu pessoalmente acho que é a abordagem mais sensata, tendo em conta aquilo que se sabe ou não se sabe da ave. Ela basicamente irá aparecer associada a pardelas das Baleares, a Baleares, efetivamente é uma daquelas espécies que tem que haver fotos boas a se ir a algum lado. Depois temos os chulas. Está quase a acabar, malta, não desespera. Certo? Está quase a acabar. O sula-sula é uma daquelas espécies que há alguns anos
partiu-me o coração também, apareceu mas não quis ficar. Os espanhóis ficam sempre meses, o de Portugal nem um dia. É muito antipático o bicho. Eles basicamente têm dois problemas. O primeiro problema é que os juvenis são diferentes dos adultos e os adultos têm vários morfos. Tem um morfo claro, aquilo é basicamente completamente branco, tirando as primárias e as penas de lua. O morfo escuro, em que a ave é castanha com o rabo branco, e depois os morfos intermédios. Ele é muito pequeno, ele é pequeníssimo. É um sula que é bastante pelágico, mas por outro lado também tem o hábito de parar dentro de portos. Eles pousam dentro de portos de pesca, aproveitam muito as estruturas humanas para descansarem e não têm nenhum problema desse tipo. Portanto, é uma espécie que neste momento há um problema, ele não nidifica neste lado do Atlântico, portanto, teoricamente são tudo aves que vêm das Caraíbas, mas efetivamente a maior parte dos registros estão concentrados em maio e junho, portanto também não se percebe muito bem, tendo em conta que os furacões normalmente são bastante mais tarde. Portanto, ainda estamos a pensar na questão. Depois temos o Sula leucogaster, o alcatraz pardo. Esta espécie tem aparecido nos últimos anos com bastante frequência. Houve um influxo. Havia aí Sula leucogaster por todo lado há uns anos. Eles têm uma população em Cabo Verde. Provavelmente fazem dispersões. Provavelmente andam a fazer dispersões para o norte, com o aumento da população. É uma daquelas espécies que eles são facilmente confundidos, os juvenis, com moros dos santos, principalmente porque as pessoas não têm noção de quão pequenos eles são muito pequenos. Deixem-me só passar os registros, se vocês verificarem, na realidade enquadram perfeitamente numa espécie dispersiva, ou seja, começam em março, acabam em outubro. Há aves que ficam depois para novembro, dezembro, etc. Mas isto são as datas das descobertas, ok? Portanto, basicamente são aves que provavelmente os juvenis, os imaturos, vêm de arraste com os moros, seguem os moros para norte, seguem também os moros juvenis para norte, e depois do período de reprodução, os moros juvenis, os moros de segundo ano, estão a subir para dar uma olhada nas colónias de reprodução no norte, só para ver o que é que se passa, porque eles não vão criar, não é? E os sulas provavelmente vêm atrás deles. Eu tenho aqui uma foto. Portanto, esta foto, a terceira ave, a contar da esquerda, é um Sula leucogaster. Vocês podem ver que ele é muito mais pequeno que os moros. Ele vinha a acompanhar moros na migração. Isto é um registro que eu fiz no Cabo Carvoeiro. O bicho, nota-se logo, se vier com moros, por causa do tamanho. Ele é muito mais pequeno. E notem, o Sula ainda é mais pequeno. Certo? Às vezes o pessoal está com dúvida. Se calhar eu tenho muito essa pancada. Às vezes começa a olhar para um moros que está sozinho, começa aquilo, pode ser um leucogaster. O tamanho é muito diferente. E depois reparem que todos os moros bem vistos, esta foto, como ela está horrível, têm branco na parte superior da cauda, os imaturos. E os leucogasters nunca têm. Só os moros e os chulas é que têm. Bom, apareceu uma raridade. Vocês tenham calma. Se estiverem sozinhos, não entrem em pânico. Ok? Mentira, entrem em pânico. Entrem em pânico. Mas se houver uma maneira de tirar fotos, tirem fotos, não filmem. Filmar em raridades marítimas é sempre melhor do que tirar fotos. Quase sempre melhor que tirar fotos. Se tiverem que escolher filmar e tirar fotos, filmem. Eu já lixei um registro porque não filmei, tentei tirar fotos e saíram todas desfocadas. Se tivesse filmado, tinha sido muito melhor. Se estiverem sozinhos, concentrem-se nos pormenores, e assim que acabarem de ver a ave,
escrevam ou ditem para o telemóvel, ou escrevam no telemóvel, ou o que for, para não perderem o que é que viram. Se estiverem acompanhados, espetacular. Primeira coisa a fazer é avisar o resto do grupo, certo? Se houver fotógrafos dedicados no resto do grupo, eles tirem lá logo as fotos. Porque é que é vital avisar logo a comunidade? Imaginem, passa um rabo de palha no Cabo Carvoeiro. Eu vejo. Se eu avisar logo, dou tempo às pessoas de irem para o Cabo Raso. Podem não conseguir ver a ave, mas ao menos têm uma hipótese, certo? Lá fora, houve situações na Noruega, na Suécia, que centenas de pessoas conseguiram ver um albatroz enquanto o albatroz percorria a costa sueca, certo? Houve tempo, foram para a costa e conseguiam vê-lo e dizer, olha, passou agora. O pessoal mais acima ficava à espera, olha, passou agora. Porque é possível prever mais ou menos quando é que ela vai passar, tendo em conta a velocidade que ela vai. Portanto, se ela continuar a manter a mesma velocidade, é possível. E depois, claro, comunicar ao CPR o que é que observava. Ora, e dou por terminado. Não sei se vocês conseguem perceber, mas nesta rocha, a segunda ave em cima, a contar da direita, é um Sulalocogaster. Portanto, há dias assim.